Encerramento da live, take 1. Curte, compartilha, não era isso que eu ia falar. Oi, eu sou Indira Marru, assessora de casamentos, assessora do casamento do Pedro, que não é noivo da Mariana, é noivo da Jéssica, e sou assessora do casamento da Mariana, que é noiva do Lucas. Então vamos se apresentar. Pedro, me diz aí. Joia, Indira. Eu sou advogado já desde 2012 aí na militância e com especialização e bastante experiência aí nas causas que envolvem relação de consumo, né? Que é todos os contratos que a gente, como noivos, assinamos aí até o nosso casamento. E aí, Mari, fala um pouquinho pra gente de você. Eu também sou advogada, trabalho no ramo empresarial e faço também de vez em quando de defesa do consumidor. O Pedro e a Jéssica, só para contextualizar um pouquinho, e a Mariana e o Lucas são dois casais que esperaram pra caramba para decidir se precisavam mudar ou não a data do casamento. O Pedro estava com o casamento marcado agora pro dia 13 de junho, né, Pedro? E você decidiu agora. Como foi essa experiência de esperar? Foi punk assim mesmo? Foi. Eu lembro que a gente bateu o papo primeiro, assim, para decidir como um cronograma lá pela primeira quinzena de março. E aí a gente decidiu que a gente iria bater o martelo na primeira quinzena de maio agora. Soterrado de uma gama de informação muito maçante, né, com esse período de coronavírus. E aí existem questões emocionais até, eu diria, que acho que fez com que a gente terminasse por antecipar um pouquinho a decisão, porque a gente entendeu, eu e Jéssica, que para junho a gente ainda não tinha uma estabilidade sanitária e uma estabilidade também emocional, não só nossa, mas também de nossos convidados, para a gente ter uma festa bacana. A gente conversou muito, assim, como assessora, eu faço assessoria completa da Jéssica e do Pedro, e assim, a gente conversou bastante sobre a necessidade da gente esperar um pouco para ter informações mais precisas. E ontem a gente teve uma conversa ótima sobre dois pontos que você levantou para mim, né? Como é que você falou ontem a diferença entre precipitação... Assim, refletindo sobre o nosso bate-papo, eu cheguei à seguinte ideia, assim, acho que a gente precisa discernir o que é precaução e planejamento do que é precipitação. Eu acho que a gente pensou bastante nesse primeiro recorte do tema sobre quando adiar, por que adiar, como adiar o casamento e como que tem um impacto nas relações contratuais, exatamente pensando nessa perspectiva de não se precipitar, aguardar, ou seja, ter mais informações e, mais ao mesmo tempo, tomar todas as precauções necessárias. Minha grande angústia, talvez, assim, como assessora, né, que obviamente eu tô aqui para acolher as demandas de vocês, entender esses problemas, sabe? Que tem convidados sem noção pressionando vocês, né? Troca de data, imagina, não fica. E vocês, obviamente, com um apego, um carinho por todo o planejamento que vocês tiveram, por tudo que vocês construíram em termos da data, que tem uma afinidade com aquele dia que a gente escolheu e tudo. Então, a gente conversou muito sobre esse processo de como construir uma história, né? E como entender esse processo todo no contexto da nossa história. Como é que está sendo isso para vocês? Assim? Como é que vocês enxergam essa questão da ruptura de um processo que vinha muito linear, muito organizado, e aí agora passa um furacão? Assim, para mim, para a Jéssica, igual ao caso da Mariana, eu tenho muita sorte de ter uma noiva que é tranquila. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu aprendi muito com Jéssica é não surtar no caos, sabe? A capacidade de dar um passinho atrás e tentar refletir. Então, eu acho que qual é a primeira lição que a gente tira de tudo isso? Não é algo que está acontecendo só com a gente, só com o nosso casamento. Então, eu acho que essa é a primeira lição. Superar, reentender, ressignificar tudo isso. Como a gente está ali no meio do caminho, a gente enxerga muito essa dificuldade. Bom, o cliente ele precisa adiar por um motivo que não é vontade dele. Fato. Mas, ao mesmo tempo, o fornecedor também não é vontade dele estar passando por isso e precisa preservar as suas empresas, os seus negócios, até para poder executar com excelência o casamento de vocês no futuro. E aí, gente, faz como? Bom, é o seguinte,
A gente tem uma legislação principal, que seria o Código de Defesa do Consumidor, só que agora, no dia, se não me engano, 8 de abril, saiu uma medida provisória. A medida provisória 948, ela vem e dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos de setores de turismo e cultura, que é justamente onde está inserido o ramo dos fornecedores e prestadores de serviços de festas. Mais especificamente, a gente está aqui falando sobre a questão dos casamentos. Essa medida provisória, ela permitiu os eventos que foram cancelados em decorrência desse período de quarentena, que são determinações do governo, em que ficou estabelecido que os eventos não poderiam acontecer. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, o governador do estado baixou um decreto determinando que não haveriam reuniões com acima de 50 pessoas. Vários eventos foram suspensos, claro, e por conta dessa suspensão, a medida provisória, ela permitiu o cancelamento desses eventos com a restituição do dinheiro, porém dando opções que deveriam ser as opções principais, que seriam, primeiro, a possibilidade de remarcação do evento, segundo, a possibilidade de lançamento, disponibilização de um crédito para que possa ser usado em um momento posterior, ou então a possibilidade das partes realizarem um acordo, seria renegociar esses contratos, para que eles não sejam desfeitos, já que não há culpa de nenhuma das duas partes. A grande dúvida dos fornecedores e das clientes sobre remarcar é a questão de novas datas, né? Porque, inevitavelmente, os profissionais têm uma agenda que não é infinita. Fotógrafo, filmagem, maquiagem, normalmente são fornecedores de evento único por uma data. E as noivas passam por essa dificuldade de encontrar uma nova data. E algumas delas têm colocado para a gente um desejo de firmar uma data específica. Por exemplo, eu ia casar, vou chutar aqui, 13 de junho desse ano, como é o caso do Pedro, e vamos supor que eles dissessem pra gente assim, eu quero casar dia 13 de junho de 2021. Como é que também fica essa questão? Vocês acham que é o melhor caminho? A gente pode buscar outros caminhos usando o benefício que o direito nos dá, tanto de proteção do consumidor, ou seja, dessa noiva que quer realizar o seu casamento numa nova data, quanto também do mercado que precisa sobreviver para a gente poder chegar aí a um bom consenso, Pedro? Indira, concordando com a Mariana, me parece que a gente tem que partir de algumas premissas que eu entendo assim importantes. É óbvio que o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece uma série de direitos em benefícios do consumidor. Entretanto, a relação de consumo, ela, por óbvio, tem o fornecedor na outra ponta. E o consumidor precisa do fornecedor, de maneira que, assim, é preciso conciliar interesses. Uma exigência do consumidor, no caso de um noivo ou de uma noiva que queira uma data específica. Quando eu cheguei para conversar, por exemplo, com você, para tratar de data, não havia pandemia, mas assim, eu disse uma outra data e você me disse, poxa, Pedro, essa data você já não vai ser possível porque já tem um outro casamento. Então, assim, a gente teve que conciliar uma data entre a sua capacidade de me prestar o serviço e o meu direito do consumidor de optar por uma data que me fosse confortável. Não é porque o consumidor tem uma série de direitos que ele pode fazer uso desse direito de maneira abusiva. E quais são esses direitos, assim, Pedro, de maneira objetiva? Quais são esses direitos? Tipo assim, ele tem direito, pelo menos até onde eu sei, a não multa, é isso? Nesse momento de transição que a gente está vivendo, aliás, não momento de transição, nesse momento de pandemia, efetivamente, a gente está no olho do furacão do problema, e parece que eles nos orientam no sentido de chamar as partes, fornecedor e consumidor, a se pautar com base, Indira, numa cláusula que pode não estar escrita em nenhum dos contratos, mas ele rege todos os contratos de consumo, que é a cláusula da boa-fé. Existe dos contratantes, tanto fornecedor quanto consumidor, um dever de conduta, um padrão de conduta durante o contrato. Seja durante o contrato, se ele está perfeito, seja durante o contrato, quando tem um evento, uma força maior, um evento superveniente que ninguém previa. Mas e a questão dos custos? Por exemplo, uma noiva, um noivo, um casal que não conseguiu uma data, por exemplo, em 2020, precisou migrar para março, abril de 2021. E aí, faz como?
Porque o contrato dele foi baseado em valores de 2019 para 2020. Podem haver os reajustes, claro. A gente até conversou sobre a possibilidade de algumas escolhas que seriam, em uma época do ano, sairiam por um custo, em outra época do ano você vai ter um outro acréscimo ou você vai ter que realizar mudanças. E é possível que hajam reajustes contratuais, sim. Lembrando que a gente tem que se pautar na razoabilidade. Por exemplo, seu casamento estava marcado para uma quinta-feira. Você vai alterar o seu casamento para uma autoestação no sábado. E você vai querer que os fornecedores te concedam isso daí, ou o espaço da festa te conceda isso. Seria pouco razoável, né? E o medo, gente, ficou aonde nessa história toda? Como que isso impacta também nas ações de vocês, né? Você sabe, né, que eu liguei para você, estava desesperada, fiquei bem nervosa, até brinquei, né, porque Indira, eu vou puxar a sardinha um pouquinho, ela é espetacular porque eu estava numa tristeza, porque dá um sentimento, né, às vezes de impotência frente a tudo que está acontecendo. Enfim, mas aí eu liguei para Indira, termino a conversa, que eu ligo super triste, termino a conversa dando risada de coisas aleatórias, e isso que é espetacular. E assim, a gente não tem muito o que fazer, a gente sabe que a gente dá uma tristeza, dá uma pontinha de, poxa, estava programado, eu sabia que era isso que eu queria, e não vai acontecer não dessa forma, mas quem sabe acontece de uma forma ainda melhor, né? Pedro, medo, bateu como por aí? Sim, aqui rolou medo, aqui rolou choro, aqui rolou vários sentimentos bem complexos, bem complicados, mas acho que acima de tudo rolou também muito companheirismo, rolou também um apoio muito grande seu, Indira. Acho que nesse momento a gente tem que dar crédito a quem merece crédito, ou seja, você fez parte desse processo também. Eu acho que foi preciso muito diálogo, muita conversa para a gente começar a gostar da nova data, sabe? A gente canalizar esse medo para resiliência é uma coisa difícil. O Pedro casa em junho e é importante a gente pensar que cada mês é diferente, né? Os casamentos de agosto, graças a Deus, mantidos. Agosto, setembro, outubro, novembro. E a gente vai, com certeza, ter casamentos super lindos. E se não acontecer, porque se as coisas mudarem, a gente vai estar junto com os nossos clientes. Os fornecedores estão sempre muito acolhedores para, se precisar mudar, como vocês precisaram mudar, a gente mudar. Que a gente possa juntos superar esse momento. Eu agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijo, Indira. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. E esse foi o primeiro vídeo da nossa série. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e de comentar. A gente quer muito saber o que vocês pensaram. E esses vídeos estão sendo feitos com todo o apoio de David Washington, um super parceiro que está fazendo uma edição incrível. Espero que vocês tenham gostado. Take 894. Vai ser assim mesmo. David, se vira aí, velho.